Ezequiel, capítulo 13. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Versículo 3. O dom de profecia tem sido dado por Deus ao homem desde que o pecado o separou de seu Criador. Mesmo não sendo chamado de profeta, o livro de Judas revela Enoque como sendo o primeiro a profetizar. Quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas, versos 14 e 15. Vocês entendem que desde as primeiras gerações foi revelado ao mundo através da profecia que Jesus há de vir para exercer um juízo final e definitivo? Os pseudo-profetas de Israel não declaravam o assim diz o Senhor, mas exprimiam o que lhes vinha do coração. Fazendo um apanhado bíblico acerca do que provém do coração humano, encontramos a seguinte realidade: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Analisando este lixo, percebemos que o Senhor foi bem misericordioso ao chamar as profecias daqueles homens e mulheres apenas de visões mentirosas e visões falsas. Não estamos diante de um livro qualquer. Você não acabou de examinar páginas de um periódico semanal, mas do que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. E que tem validade eterna. Isaías capítulo 40, versículo 8. Profetizar e afirmar que o Senhor disse quando ele não disse é mergulhar de cabeça para a morte. A divulgação de mentiras em troca de popularidade e de ganhos pessoais tem levado multidões a acreditar em um dos maiores enganos de todos os tempos: paz, quando não há paz. Acesse os principais sites de notícias mundiais e você verá que eu não estou profetizando, mas afirmando o que está escrito. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus capítulo 24, versículo 10. A humanidade está destruindo a terra e uns aos outros. O direito à vida já deixou de ser um direito e transformou-se em uma luta pela sobrevivência. Querem saber a verdade? Eis a verdade. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. As dores estão aumentando, haverá chuva de inundar. Deus está para derramar a sua tempestade de juízo sobre a terra, e eu ouso afirmar que o mundo já está sofrendo as primeiras gotas. E a quem você está dando ouvidos? A palavra de Deus ou as teorias humanas? Quer saber se um profeta é verdadeiro? Prove-o segundo a palavra de Deus, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. As chamadas filhas do teu povo também estavam profetizando, ou melhor, praticando a feitiçaria,
usando o nome de Deus para fins egoístas. O dom profético não é um dom exclusivo para os homens, já que a Bíblia mesmo faz menção de mulheres que foram usadas por Deus com este propósito, como Miriam, Êxodo capítulo 15, versículo 20, Débora, Juízes capítulo 4, versículo 4, Hulda, 2 Reis capítulo 22, versículo 14, as 4 filhas de Filipe, Atos capítulo 21, versículo 9. Portanto, Deus pode chamar homens e mulheres para este ministério de acordo com a necessidade dos santos, pois não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Em um momento de real necessidade, o Senhor concedeu o dom profético a uma mulher que, humanamente desprovida de qualquer capacidade, foi erguida de forma sobrenatural para que as verdades que haviam sido lançadas por terra, Daniel capítulo 8, versículo 12, pudessem novamente ser reveladas ao mundo. Sim, eu estou falando de Ellen G. White, uma pessoa comum como você e eu, mas que escolheu morrer para o eu e viver para a glória de Deus. Ela não foi escolhida por ser especial, mas tornou-se especial por se deixar ser escolhida. Ao fazer menção de sua pessoa aqui, não estou levantando uma bandeira de uma denominação, mas a bandeira da palavra de Deus, pois não há como ler seus escritos com profunda humildade e não ser levado a amar a Bíblia. Do mesmo modo com que a destruição virá aos mentirosos, virá também aos que rejeitaram a verdade. Os escritos da irmã White não provocam divisões, mas são para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Para subir as brechas e fazer muros para a casa do Israel espiritual de Deus, para que ela permaneça firme no dia do Senhor. Foi com este objetivo que Deus a chamou e usou. As classes que têm se levantado a provocar divisões no corpo de Cristo têm cometido uma abominação diante de Deus. Querem saber se os escritos de Ellen White procedem de Deus? Então provai se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João capítulo 4, versículo 1. Põe-te contra o falso profeta, amado, mas cuidado, muito cuidado para não dar as costas ao verdadeiro. Deus já está realizando a obra de soltar livres como aves as almas que foram presas por falsos ensinos. Elas farão parte do remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Quer continuar cego e surdo? Deus respeita a sua decisão. Mas quer ser liberto desta condição? Então leia a Bíblia e o que o Senhor inspirou a sua serva a escrever, e você descobrirá que foi mais uma forma que Ele encontrou de nos dizer: prepara-te, pois eu logo voltarei. Vigiemos e oremos. Bom dia, remanescentes de Cristo. Rosana Garcia Barros.